Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos hoje, como já foi dito, celebrando conforme o calendário litúrgico reformado, o domingo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que hoje especialmente celebramos todos os domingos a Trindade, o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. E hoje, após o domingo de Pentecostes, especialmente a Trindade, a sua vida de criação, de sustentação, de renovação, de redenção da vida. E também não posso deixar de reafirmar minha alegria hoje, que é nossa alegria, com a presença do Reverendo Áureo, Bispo dos Santos, nosso pastor emérito, que graças a Deus, com seus 96 anos, se aproximando dos 97, continua sendo esse servo fiel, esse filho que sente saudade da casa do Pai, da casa de oração, e nos dá esse exemplo tão bonito de aos 96 anos estar aqui na igreja. Eu sei que ele, pelo desejo dele, ele estaria aqui todos os domingos conosco, mas dada a distância, né, ele mora em Lauro de Freitas, então não pode estar conosco todos os domingos, mas sempre que está aqui conosco é motivo de muita alegria, porque ele nos falava ali atrás, muitas memórias vêm à mente, não é, caminhando aqui entre nós. Certamente ele lembra de muitas passagens da caminhada dele aqui como pastor da nossa igreja presbiteriana de Itapagi. Ele que pastoreou muitas gerações, não é? Inclusive eu sou de uma dessas gerações que foi pastoreado pelo Reverendo Áureo, e na minha adolescência e juventude, o pastorado dele foi decisivo para a minha caminhada de fé, um momento de muitas descobertas, né? Adolescência, juventude, e nesse momento de muitas descobertas, o Reverendo Áureo foi muito importante para orientar a mim e a outros jovens aqui da igreja no caminho da fé, no caminho de Jesus, no caminho de uma fé reformada, ecumênica, de uma fé comprometida com a justiça social, uma fé comprometida com a graça de Deus, uma igreja da acolhida, uma igreja serva, uma igreja que busca ser humilde e uma igreja que busca ser aberta ao sopro do Espírito Santo. Não é? Domingo passado foi o domingo de Pentecostes, nós celebramos, rememoramos, experimentamos esse evento do derramamento do Espírito Santo, fazendo nascer a igreja e fazendo a igreja ser o que deve ser, que é uma comunidade de fé que deve dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. E o Reverendo Áureo sempre nos ensinou com muita paixão, muita sabedoria, muito conhecimento, o quanto a igreja precisa permanecer aberta ao sopro do Espírito para não se perder no caminho, mas para refletir e buscar sempre refletir a imagem de Jesus Cristo, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então é uma alegria a presença dele aqui entre nós, nesse domingo da Trindade, esse Deus em que cremos que é Pai, Filho, Espírito Santo. E o texto de hoje, irmãos e irmãs, encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17, que diz assim: portanto, irmãos, nós somos devedores, mas não dos instintos egoístas, para vivermos de acordo com eles. Se vocês vivem segundo os instintos egoístas, vocês morrerão. Mas, se com a ajuda do Espírito fazem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.
O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo. Uma vez que, tendo participado dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Amém. Na Bíblia, irmãos e irmãs, nós não vamos encontrar essa expressão Trindade, mas nós encontramos do Gênesis ao Apocalipse as referências a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós podemos, como nos lembrava o reverendo Áureo, perceber a Bíblia como um livro em que nós encontramos uma unidade. Há uma coerência na Bíblia, uma unidade na diversidade, porque há muitas expressões, é uma riqueza enorme de expressões na Bíblia, mas essa diversidade ela é costurada do início ao fim pelo Espírito Santo. E o Espírito não trabalha isoladamente, o Espírito trabalha permanentemente com o Pai. E o Pai e o Espírito trabalham permanentemente com o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação, a toda a história da salvação e a redenção, trabalham juntos, colaboram, porque a Trindade, esse Deus que Jesus nos revela, é esse Deus uno, mas que não é um Deus isolado, é um Deus triuno. As três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo, são inseparáveis, porque são amor, e no amor não há divisão. No amor existe a plena unidade na diversidade. E esse texto nos fala, irmãos e irmãs, nos fala que somos guiados, herdeiros, devedores, não dos instintos egoístas. As tradições mais antigas falam em concupiscências da carne. Nós podemos traduzir com uma linguagem mais familiar, mais atual, para instintos egoístas. O texto de Paulo que lemos nos diz que nós não somos devedores dos instintos egoístas para vivermos de acordo com eles, porque o egoísmo nos leva à morte. Mas diz o texto: se vocês vivem segundo os instintos egoístas, vocês morrerão. Mas se com a ajuda do Espírito Santo, fazem morrer as obras do corpo, as obras do instinto egoísta, dos instintos egoístas, vocês viverão. Então é um texto que nos chama a viver segundo o Espírito Santo. E lá adiante vai dizer: vocês não receberam o espírito de escravos para recair no medo, mas receberam o espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Esse Espírito que nos permite viver não guiados pelo egoísmo, mas viver segundo esse Espírito de amor, esse Espírito nos leva a viver não guiados pelo medo, mas por uma espiritualidade que nos faz clamar ao Pai, a Abba. Vejam, irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus nos leva a clamar ao Pai. O Espírito leva ao Pai. E mais adiante o texto diz que esse Espírito que leva ao Pai nos assegura que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros juntos com Cristo, o Filho. Então vejam, irmãos e irmãs, como o Espírito que nos guia nos leva a clamarmos ao Pai, a Abba. E nesse clamor ao Pai, nessa vida voltada para o Pai, nós somos também chamados a viver como herdeiros, assim como o Filho Jesus. Então vejam que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles trabalham sempre juntos, e trabalham sempre juntos, nos conduzindo por um caminho de vida e de salvação. A Trindade, irmãos e irmãs, é mistério.
Nós não temos como descrever completamente a Trindade, porque ela extrapola e sempre vai além da nossa capacidade, transborda as nossas teologias, doutrinas, o nosso pensamento, porque o amor de Deus, ele sempre estará além, ele sempre transbordará, ele sempre será maior do que a nossa capacidade de pensar. Mas nós podemos discernir algumas características da Trindade, desse Deus triuno, desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma delas, irmãos e irmãs, uma das características que nós podemos perceber nesse Deus Trindade, que não são três deuses, é o mesmo Deus, três pessoas ligadas, unidas em permanente movimento. Uma característica é que nós não cremos num Deus solitário. O Deus que nós cremos não é um Deus isolado, solitário. É um Deus comunhão, é um Deus relação. Quando nós pensamos que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não é o Pai isolado no céu, e o Espírito isolado na terra, e Jesus em outro lugar. Não. É um Deus que é permanentemente comunhão, é um Deus que é relação, é um Deus que é encontro. E disso nós podemos refletir, irmãos e irmãs, o que é que esse Deus tem para nós. Esse Deus não tem para nós uma vida solitária, uma vida isolada. Não, Deus tem para nós uma vida que reflita a própria vida deste Deus. E se este Deus Pai, Filho e Espírito Santo é comunhão, é relação, Ele nos chama a viver também em comunhão. Ele nos chama a viver o encontro. Ele nos chama a viver o relacionamento. É isso que o Deus Trindade nos chama a viver enquanto pessoas e enquanto comunidade de fé. Viver uma vida não solitária, não isolada, não fechada em si mesmo, não como uma ilha separada dos outros, não. Deus Trindade é comunhão e nos chama a viver em comunhão, nos chama a viver o encontro, nos chama a viver em permanente relacionamento uns com os outros, porque assim, nos relacionando uns com os outros, nos encontrando, experimentando a comunhão, é que nós experimentamos também esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus comunhão, esse Deus de relacionamento, esse Deus que não nos chama a viver isolados nem solitários. Não é um Deus solitário, mas é um Deus solidário, não solitário, solidário, um Deus de comunhão, um Deus de acolhida, um Deus de partilha, um Deus de encontro. E essa comunhão, irmãos e irmãs, é uma comunhão amorosa. Uma comunhão amorosa, como nós encontramos lá em Atos, quando fala das primeiras comunidades, diz que as primeiras comunidades, refletindo esse Deus Trindade, eles perseveravam na comunhão fraterna, uma comunhão amorosa, uma comunhão de partilha, uma comunhão de cuidado uns com os outros, porque era assim que eles refletiam esse Deus Trindade, esse Deus que é comunhão. Outro aspecto que nós podemos discernir, irmãos e irmãs, na Trindade, é que esse Deus comunhão, ele trabalha permanentemente de uma forma cooperada, colaborativa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não trabalham sozinhos, e eles não competem entre si. Esse Deus Trindade não é um Deus que revela e se revela na rivalidade, na competição a todo custo, em um acima do outro. Pai, Filho e Espírito Santo, não há hierarquia entre eles. Existe amor, existe cuidado permanente. O Pai envia o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é guiado pelo Espírito, e depois que ressuscita, como vimos hoje na escola dominical, Jesus promete o Espírito Santo e derrama esse Espírito. Então vejam, o Pai, o Filho e o Espírito, eles colaboram permanentemente. Eles estão sempre trabalhando juntos, trabalhando em equipe, pela nossa vida, pela nossa salvação.
E assim também nós aprendemos com a dinâmica da Trindade. Nós somos chamados a viver uma vida não de rivalidade, não de competição a todo custo. O homem é o lobo do homem, não é? Encontrando e vendo no outro um inimigo, um adversário a ser vencido. Não. A Trindade nos chama a viver a colaboração, a cooperação, não a rivalidade, mas a contribuição de cada um para que o bem comum aconteça, para que o amor de Deus seja praticado e compartilhado, para que a justiça aconteça, para que as pessoas encontrem cura e salvação. Mas isso não será alcançado onde houver rivalidade. Onde houver rivalidade, prevalecerá o que prevaleceu em papel, que as pessoas falavam uma mesma língua, mas esse espírito de rivalidade, esse espírito de querer ser melhor que o outro, de querer achar que existem pessoas melhores e outras piores, que existem pessoas que mandam e outras obedecem, que existem senhores e escravos, que existem ricos, poderosos e pobres a serem dominados. Esse espírito é o espírito da discórdia, é o espírito da destruição. E não é esse espírito que a Trindade nos chama a viver. Por isso que o texto de Paulo diz que o Espírito de Deus nos leva a viver não segundo os instintos egoístas, os impulsos egoístas, que pensam só em si mesmos, em tirar vantagem em tudo, e puxar o tapete do outro, ou deixar o outro de lado, indiferente aos seus sofrimentos. Não. O Espírito nos leva a viver a dinâmica da Trindade. Essa Trindade que é colaborativa, em que Pai, Filho e Espírito Santo se ajudam no cuidado da vida, no cuidado da criação. E assim também nós somos chamados a viver, não movidos pelo instinto egoísta de rivalidade, que prevaleceu em Babel e que prevalece na nossa sociedade, mas vivermos guiados por esse espírito de amor, que é o espírito da Trindade, o espírito da colaboração, o espírito do mutirão da vida, todos trabalhando juntos em favor da vida, em favor do amor, em favor da salvação. E é essa Trindade, irmãos e irmãs, que nos traz e nos chama a essa vida de salvação. A salvação será plena um dia, quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino eterno, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Mas a salvação também é para experimentarmos ao longo da nossa caminhada essa vida transformada pela salvação em Jesus Cristo. Eu gosto muito de lembrar aquela experiência de Zaqueu, né? Todo mundo lembra do Zaqueu, um homem de baixa estatura, que era cobrador de impostos, que roubava, não é? A partir da cobrança dos impostos, ele se enriqueceu também roubando, né? Mas Zaqueu quis se encontrar com Jesus, e um dia eles se encontraram. Jesus foi à casa de Zaqueu, o que muita gente que andava com Jesus reclamou: como é que vai na casa de um cobrador de impostos, que sabe que é corrupto, um homem mau? Para que Jesus vai visitar esse homem? Mas Jesus foi lá visitá-lo, e desse encontro Zaqueu teve uma mudança radical em sua vida, porque Zaqueu, que era ladrão, deixou de roubar. Zaqueu, que era ganancioso, dividiu o que tinha com os pobres. Zaqueu passou a ter uma vida nova em Jesus Cristo. E aí Jesus diz: eis que hoje a salvação entrou nessa casa. Quando a salvação entra na nossa vida, nas nossas casas, vida nova acontece. Nós mudamos profundamente, abandonamos aquilo que fazíamos de errado e passamos a viver uma vida nova em Cristo Jesus, não guiada pelos instintos egoístas, mas guiada pelo Espírito, que nos conduz ao Pai, que nos conduz ao Filho, que nos conduz ao Espírito, que nos conduz ao Pai. A Trindade é essa dança, irmãos e irmãs, essa dança que tudo criou, essa dança que tudo sustenta, essa dança que nos salva e nos chama a viver uma vida transformada, uma vida no caminho da salvação. Esse movimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo é comparada por alguns teólogos
por essa dança da vida, essa ciranda da salvação, que nós somos chamados a participar, a dar as mãos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como fizemos aqui, na ciranda dos cuidados, e participarmos dessa dança, essa dança de uma vida nova, essa dança do amor, dança da Trindade, a dança da redenção. Então que possamos dançar, irmãos e irmãs, com a Trindade, porque assim teremos vida nova, assim vamos trilhar um caminho de salvação, assim caminharemos num caminho de justiça, de paz e de transformação que a nossa sociedade tanto precisa e que cada um de nós tanto precisamos. Que a amorosa e santa Trindade nos conduza hoje e sempre. Amém.